Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a residência em radiologia e diagnóstico por imagem. A gente pode falar que até meados do final da década de 1940 e início da década de 1950, a radiologia era um pouco estruturada como especialidade médica. Os médicos interessados na área adquiriam experiência por meio de estágios informais com radiologistas ou até mesmo por meio do autodidatismo, buscando informações por conta própria. Com o avanço tecnológico da radiologia, surgiu a demanda por uma formação mais estruturada e padronizada na área. A gente tem essa maior necessidade de especialização. É então que surge, por volta de 1951, a primeira residência médica em radiologia no Brasil. E como que era essa residência? Ela seguia um modelo importado dos Estados Unidos e da Europa, oferecendo uma oportunidade de especialização, tanto teórica como prática em radiologia. O local de surgimento dessa residência, ela sofre divergências. A gente encontrou algumas informações falando que foi no Rio de Janeiro, outras falando que foi em São Paulo, mas é um consenso que foi por volta de 1950. Após o surgimento da primeira residência em radiologia aqui no Brasil, e com o sucesso da mesma, outras instituições de saúde adotaram o mesmo modelo, e com isso a gente teve a expansão e o fortalecimento da residência em radiologia aqui no país. No mesmo sentido, foi muito importante em 1977 a fundação da Sociedade Brasileira de Radiologia, pois a mesma atuou padronizando essa especialização e fortalecendo essa especialidade no país. Ao longo das décadas, a radiologia continua evoluindo consideravelmente, tanto em termos tecnológicos quanto de práticas clínicas. E em resposta a isso, a gente também teve a evolução do programa de residência médica em radiologia aqui no país, modernizando esse programa para responder adequadamente. 1976. Até então não existia radiologia nem na graduação e nem pós-graduação na faculdade. Nós chegamos no Uberaba nessa época com formação de radiologista, com o tipo de membro titular do Colégio Brasileiro de Radiologia. Eu não sou de Uberaba, mas vim como colega daqui e nós viemos com o intuito de que a radiologia fosse realmente reconhecida como um método, uma especialidade. E então, nessa época, nós começamos na faculdade e começamos a dar aula voluntariamente. Nós íamos à tarde, ou no finalzinho da tarde ou até à noite, e dava aula naquelas imagens, aquelas radiografias que existiam em cima de uma mesa, lá no megatoscópio, que é isso aqui, no verso da requisição. E os alunos começaram a ver aqueles aulas. Vieram perguntar para a gente por que nós pensamos naquilo, se não tinha nenhum dado, se não tinha paciente. Pediam que a gente desse aula para eles. Mas não existia na grade em radiologia. E disse que você podia dar aula à noite. Nós tínhamos um material muito bom, nós fizemos residência em grande Estado de São Paulo, Estados Unidos, às vezes que nós estamos sempre. E nesse material, nós tivemos material do arquivo do hospital, do Estados Unidos, às vezes começamos então a dar aula à noite. Começou a encher de alunos, começou a divulgar aquilo, e depois começou a crescer tudo. Então a gente percebia que realmente era um espaço que existia para a gente mostrar a básica definição de radiologia, qual a importância dela no diagnóstico. E com isso, o diretor da faculdade, o Dr. Raul Buqueira, pediu que eu fosse monitor. Nós éramos um grupo, nesse grupo fazia parte do Dr. Vandir Ferreira, uma clínica de imagem aqui na cidade. Fizemos um grupo, o pedido dele me convidou para ver e ele com esse objetivo, que a radiologia significasse alguma coisa. Nessa época, eu acho que a radiologista não existia, era muito boa, então existia um marco aqui muito grande para a gente mostrar aquilo que definia a radiologia, a importância, como já disse, no diagnóstico. E com isso, a partir daí, já começou a ter interesse de alunos querendo fazer estágio. Começamos com um estagiário, depois dois, a partir daí, e surgiu mais dois colegas que vieram para o meu, o Dr. Celso Tuspero e o Dr. Luiz Gonzaga. Fizemos um grupo de 5 médicos, nós conseguimos transformar esse estagiário em residência. E com isso, então, a radiologia começou a crescer e já fomos convidados para fazer parte e dar aula de uma grade da graduação. A gente via o caso, discutia o caso, depois entrava com a imagem e fechava o diagnóstico. 1976. Essa residência é composta por estágio teórico-prático no serviço e na disciplina de radiologia e diagnóstico por imagem, seguindo as normas da Comissão Nacional de Residência Médica e as normas do Colégio Brasileiro de Radiologia. A UFTM oferece o processo seletivo de residência médica por meio do Hospital de Clínicas, que tem sede em Uberaba. A UFTM é uma das participantes do PSU Minas, que é o processo seletivo unificado de Minas Gerais. A residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem possui acesso direto, e a prova em si é realizada em duas etapas, na qual a primeira etapa é uma prova objetiva e a segunda etapa é uma análise curricular. O programa de residência em radiologia possui duração de 3 anos, na qual o processo de entrada é anual e são oferecidos 4 vagas. O objetivo primordial da residência médica em radiologia e diagnóstico por imagem da UFTM é desenvolver um programa de treinamento para esses médicos residentes, na qual eles serão capazes de trabalhar nos mais diversos setores e de utilizar os mais diversos métodos de exame. Ao completar o programa, o curso, eles serão capazes de avaliar o padrão normal e as suas variantes, no caso o patológico, e com isso também serão capazes de redigir relatórios com opiniões e diagnósticos diferenciais. As funções específicas dos R1, R2 e R3 na residência de radiologia médica, elas podem variar dependendo do programa de residência e das diretrizes seguidas pela instituição de saúde em que estão sendo realizadas.
No entanto, de modo geral, os residentes trabalham sempre sob a supervisão e orientação constante de radiologistas mais experientes, garantindo que estejam bem preparados para exercer a especialidade de forma eficaz após a conclusão da residência. Os residentes precisam fazer um número mínimo de procedimentos, que é de 5.000 por ano. E eles passam por avaliações obrigatórias, que são provas escritas internas anualmente, provas práticas internas que também ocorrem anualmente, avaliação do desempenho por escala de valores, que ocorrem após cada área de treinamento por qual passam, e precisam também desenvolver uma monografia ou trabalho científico publicado na revista do CBR, do Colégio Brasileiro de Radiologia, isso como autor principal, e após o final do programa de residência. E anualmente também passam por prova para avaliação de residentes do CBR. No primeiro ano de residência em radiologia, os R1 geralmente são introduzidos aos fundamentos básicos da especialidade. Eles aprendem a interpretar imagens radiológicas comuns, como radiografia simples, e são apresentados a radiologia geral e contrastada, a ultrassonografia, a emergência em radiologia, a mamografia, a técnicas de exame, a tomografia computadorizada, a proteção radiológica e física médica e a densitometria óssea. No segundo ano, os R2 avançam em suas habilidades de interpretação e se aprofundam nas modalidades de radiologia geral e contrastada, ultrassonografia, emergência, mamografia e tomografia computadorizada. E, além disso, iniciam em ressonância magnética e radiologia intervencionista. No terceiro e último ano de residência, os R3 assumem um papel mais independente na interpretação de exames e no planejamento de tratamentos radiológicos. Eles aprofundam ainda mais suas habilidades em suas áreas de interesse e podem ter a oportunidade de realizar pesquisas ou estudos clínicos relacionados à radiologia. É importante ressaltar que, para receber o título de especialista em radiologia, no final dos 3 anos o residente deve se submeter às provas teóricas e práticas de especialista em radiologia, deve preencher e enviar a ficha de avaliação com o título de sua monografia ou trabalho científico aprovado pela comissão avaliadora da sua instituição e comprovar a aprovação no exame de suficiência do Colégio Brasileiro de Radiologia. Existem duas grandes áreas, que são a radiologia intervencionista e o diagnóstico por imagem. Na radiologia intervencionista, como o próprio nome já sugere, o médico será capaz de realizar procedimentos mais invasivos, como a realização de biópsias para o diagnóstico e investigação de doenças como o câncer, e também angiografias, por exemplo. No diagnóstico por imagem, o médico irá interpretar os exames radiológicos que foram solicitados e irá associar esses dados com os dados clínicos do paciente e com o histórico desse paciente também. A residência de radiologia começou aqui em 82, foi uma construção do hospital. Então, no começo era um residente só por ano, um ou dois, não tenho certeza, e a residência durava 2 anos. E depois a residência foi se modificando, passou a ter 3 residentes por ano, isso durante alguns anos, e hoje são 4. Eu entrei aqui na residência em 2000, de 2000 a 2003 eu fiz minha residência aqui. Depois continuei como preceptor. Então, quando não tinha residência de radiologia, os radiologistas ou não eram radiologistas de verdade, eles faziam simplesmente o curso médico e depois começavam na radiologia, e só tinha raio-x, não tinha outro método. Ou faziam uma residência fora, em grandes centros, onde havia. E a residência era geralmente assim, 1 ou 2 anos, e a pessoa já estava apta a exercer. Então, era basicamente raio-x. Depois o ultrassom entrou no final da década de 70, começo da década de 80. Depois, no meio da década de 80, chegou a tomografia e a ressonância magnética nos livros aí dos anos 90. Então, a residência foi ficando cada vez mais especializada. Antes era só raio-x, e agora tem raio-x, tomografia, ultrassom, ressonância, além da parte de intervenção, que hoje também é feita por radiologistas, pode ser feita por radiologistas. Então, isso ampliou muito a gama de conhecimento. Se antigamente a gente tinha que saber só de raio-x, hoje os residentes têm que saber muito mais coisas. Tem que saber outros métodos, e então a residência ficou mais difícil. Ao mesmo tempo, hoje existem as subespecialidades. Então, o que é a subespecialidade? Eu, por exemplo, sou especialista em neuroradiologia. Então, eu faço só a parte de doenças de crânio. Tem gente que se especializa em músculo esquelético e assim consequentemente, porque aumentou tanto as informações que hoje não dá mais pra gente fazer como fazia antes, que era fazer uma coisa geral e sair fazendo todos os exames. Então, essas foram as transformações. Para o hospital foi muito boa a residência. Por quê? Porque começou a trazer profissionais mais gabaritados, com mais experiência naquilo que fazem. Então, melhorou muito a sensibilidade de diagnóstico. Então, hoje a gente consegue diagnosticar muito mais doenças que não diagnosticava antes. As doenças começam a surgir, novas doenças a cada ano. Então, para o hospital foi um ganho muito grande, não só a residência de radiologia, todas as outras que vieram depois. Então, acho que é basicamente isso. O serviço começou pequenininho, tinham poucos espaços, hoje nós somos em 13 e a gente está precisando de mais, porque o número de exames aumentou muito, a população doente, a população que a gente acolhe aumentou muito também. Então, hoje nós trabalhamos com a guarda das pessoas, muitos exames atrasados, então hoje nós temos muitos problemas também devido a esse crescimento. Mas com certeza trouxe muita coisa boa para o hospital. Atua em sincronia, enquanto o pessoal da enfermagem está o tempo todo em contato com os pacientes, mais próximo do atendimento, a gente administra contraste, a gente organiza o fluxo dos pacientes, quem vai fazer o exame primeiramente, a gente é quem administra as medicações que precisam, a gente está junto e os residentes estão ao nosso lado ali sempre auxiliando, então são eles quem prescrevem as medicações e o contraste, quais são as fases de contraste que vão ser realizadas, quando tem alguma intercorrência a gente se reporta a eles, então a gente trabalha em sincronia o tempo todo.
fala, mas houve mudanças, mais preocupados com o paciente ali, não com os outros, mas em realizar o exame e ter seu tempo teórico. A residência aqui, para mim, ela foi, está e sempre será um encantamento.